Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença mais uma vez. Queremos agradecer pelas bênçãos, pelo cuidado que tu tiveste conosco durante a semana. E abençoe, Pai, esse dia especial, esse dia santificado, esse dia deleitoso, digno de honra, criado pelas tuas mãos. Muito obrigado pelas bênçãos. Abençoe a tua amada igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Já posso começar, né? Bom sábado a todos. Bom sábado, prazer estar aqui. Eu não combinei com o Carlos, mas na verdade as palavras dele são parecidas com as minhas. Por quê? Porque eu também agradeço o carinho dessa igreja. Eu estive aqui há 6 anos, né? Eu fiz o meu primeiro ano de teologia foi aqui. Então eu agradeço essa igreja, agradeço o carinho que vocês me receberam. Para mim é um prazer retornar 6 anos depois. Então é uma alegria muito grande. E agradeço o carinho dessa igreja. Realmente é uma igreja acolhedora, realmente é uma igreja diferente. Dos meus estágios que eu fiz, não estou copiando o Carlos. Foi uma das igrejas que eu mais simpatizei, de verdade, estou falando sério. Estou falando sério. E alegria poder retornar, alegria poder rever alguns amigos, né? O Thiago aqui, o Paulo, o Chicão aqui, a Leonor, muitas pessoas queridas. Que Deus continue abençoando vocês. Tá bom? E meu nome é Paulo, né? Para quem não me conhece aqui, tem uma nova geração aqui. Eu estou fazendo a pós-graduação ali no NASP, sou formado em teologia ali. E prazer retornar, prazer estar aqui com vocês. Espero voltar outras vezes, né? Tem família aqui em Mojimirim, tem tia, tem primos aqui. E é só convidar que eu venho com o maior prazer. Tá bom? Bom, queridos, então o título do sermão desta manhã é a misericórdia de Deus na irônica oração de Jonas. Está aqui já, né? Nós sabemos que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Ele é compassivo, onipresente, onipotente, onisciente, né? Ele é justo, Ele é amor, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 8. Mas só que nós temos que entender um detalhe interessante nessa história aqui. A oração irônica de Jonas. Deus ele teve misericórdia desse profeta. Mas por que a oração de Jonas ela foi irônica? Então nós vamos entender o que levou Jonas a proferir essa oração a Deus no ventre de um grande peixe. Então nós vamos entender essa história maravilhosa que eu gosto muito na manhã aqui nesta igreja. Tá bom? Eu convido os queridos a abrir nosso primeiro texto lá em 2 Reis, capítulo 14, do 23 até o 29. Segundo livro de Reis, capítulo 14, do 23 até o 29. Quem não tem, senta com quem tem. Tá bom? Vamos compartilhar um pouco aí. Segundo Reis, capítulo 14, do 23 até o 29. Segundo livro de Reis, capítulo 14, do 23 até o 29. Amém, misericórdia? Vou esperar só um pouquinho, tem algumas misericórdias ali, né? Só mais alguns segundos. Pronto? Encontraram? Fala assim, ó. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, um profeta, o qual era de Gate-Éfra. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate,
pertencentes a Judá para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, como os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui nós temos essa história maravilhosa de Jonas. Muitas pessoas pensam que Jonas apenas aparece no seu livro, ali em Jonas, nos seus 4 capítulos. Mas aqui está presente a primeira vez que Jonas aparece na Bíblia Sagrada, no contexto do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II era um influente rei de Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele reinou durante 41 anos. Mas só que ele restabeleceu os limites de Israel. E quem aparece aqui para prever o que ele faria? Quem aparece aqui para obedecer, para pregar a palavra de Deus? Jonas. Jonas aqui nesse contexto é um Jonas diferente daquele contexto que ele aparece em Nínive. Porque aqui ele aparece profetizando o que aconteceria com Jeroboão, um rei que restabeleceria Damasco e Ramate. E aqui ele aparece obedecendo a Deus. Jonas ele não aparece aqui fugindo da presença de Deus. Ali em Jonas capítulo 1, ele foge de Deus sem problema nenhum. Ele foge mesmo, ele não quer pregar para o povo de Nínive. Isso significa, de acordo com o contexto profético, rejeição ao chamado. Jonas, naquele contexto de Jonas, levando o seu próprio nome, o livro de Jonas, ele aparece fugindo da presença de Deus. Aqui, no contexto de Jeroboão II, ele aparece obedecendo a Deus. Ele aparece prevendo o que aconteceria com Jeroboão. E aqui no versículo 27, fala o seguinte: ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão. Então Jeroboão foi um rei influente em Israel. Então por meio dele, Deus não riscou o nome da nação de Israel no seu livro. Então ele foi um rei muito influente, graças à obediência de Jonas aqui nesse contexto. E eu trouxe aqui alguns dados de contexto histórico que falam o seguinte: Jonas ele foi um bom profeta. Então falar que Jonas apenas apareceu na Bíblia fugindo de Deus não é verdade. Por quê? Porque aqui nós vemos que ele aparece pela primeira vez obedecendo a Deus. Então Jonas ele foi um bom profeta, um profeta de sucesso. Pois ele aparece obedecendo a Deus no contexto do reinado de Jeroboão II, filho de Jeoás. O problema de Jonas qual que era? O problema de Jonas era com Deus? Sim ou não? Não era. Ele era um profeta obediente, ele era um profeta de sucesso. O problema de Jonas era com Nínive. Esse era o problema de Jonas. Ele não queria pregar para Nínive. Ali nos 4 capítulos de Jonas, ele claramente não quer pregar para Nínive. Ele não quer, ele tem preconceito ali do povo de Nínive. Ele não quer. E olha só o que aparece aqui, Nínive era a capital do Império Assírio, fundada por Nimrod, ali em Gênesis capítulo 10, versículo 11. E essa mesma cidade foi destruída pelo exército babilônio e medo em 612 a.C. No livro de Naum e também no livro de Sofonias, esses 2 profetas preveem a destruição de Nínive anos depois. E realmente isso acontece. Nínive ela foi completamente destruída. E uma das técnicas de tortura que os ninivitas eles faziam era o empalamento. O que era o empalamento? O empalamento era quando a pessoa condenada, eu vou falar uma história, mas é verdade isso, tá? Com todo respeito às crianças, mas era realmente uma história que acontecia. O empalamento é quando o condenado era enfiado no ânus desse condenado uma estaca e a pessoa ficava até sua morte ali como um espetinho humano. Então a pessoa era condenada e a pessoa passava no ânus da pessoa uma estaca e a pessoa ficava à mostra até sua morte. Essa era uma das técnicas de tortura dos ninivitas. Eles adoravam fazer isso. Por quê? Para comprovar o seu poderio, para comprovar o seu poder. E além dessa técnica de empalamento,
Eles eram completamente insubordinados a Deus. Era um povo sanguinário, era um povo que adorava proferir mentiras, proferir roubo. Então, esse era o desafio de Jonas, pregar para esse povo corrupto aí. Mas eu vou pregar para aquele povo corrupto? Eu estou fora. Eu não vou arriscar na vida dele, não. Eu não quero sofrer como um espetinho humano ali, não. Eu não quero que a minha vida se torne igual daquelas pessoas condenadas ali, não. Eu, como servo de Deus, vou pregar para aquele povo ali, eles vão rir da minha cara. Eles vão me matar rapidamente. Se eles fazem isso com uma facilidade tremenda para aquele povo, imagina comigo, eu sozinho indo ali, pregando para aquele povo. Então Jonas, ele fugiu da missão, ele não queria pregar para aquele povo. Mas só que Jonas, ele não entendeu um detalhe. Jonas, ele não estava indo pela vontade dele, ele estava sendo enviado pelo próprio Deus, o Deus de Israel. Então, quando Deus nos envia, por mais difícil que a missão seja, vá. Porque quem está com você é Deus. E Ele vai dar um jeito de que você tenha sucesso. Então não é você que vai, não é o Paulo, não é o Carlos, não é o João, não é o Marcelo, não é Jonas. Você está sendo um instrumento nas mãos do Deus. Não só de Israel, mas de toda a humanidade. Amém? Então vamos abrir nosso texto. Deixa eu só falar rapidamente dessa citação de Ellen White, que está no livro Profetas e Reis, na página 136. No tempo de sua prosperidade temporal, Nínive era um centro de crime e impiedade. A inspiração havia caracterizado como cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. O que é rapina? Roubo. Essa era a missão de Jonas, pregar para esse povo aqui. Realmente, aos olhos humanos, era algo impossível, mas Jonas foi enviado pelo próprio Deus. Amém? Vamos abrir lá em Jonas, capítulo 1, vamos ver esse livro fantástico que eu gosto muito. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17. É um livro pequeno, dá para a gente ler aqui, né? Tranquilo. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17. Livro de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17. Amém? Fala assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Presta bem atenção nessa palavrinha, clama, depois eu vou explicar para vocês. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Com a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar se nos acalme?
porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ler rapidamente o capítulo 2, só para a gente fechar esse ciclo aqui, né, para a gente analisar depois. Jonas capítulo 2, do 1 ao 10, que fala assim, ó, a oração de Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Olha a palavrinha aí. E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois te lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então essa história é uma história que eu gosto bastante. Por quê? Porque eu, como Jonas, já fugi bastante de Deus, né? Eu já contei uma história aqui há muito tempo, sou adventista há 8 anos, já passei por várias igrejas, já fui católico, já fiz primeira Eucaristia, já fui presbiteriano, já fiquei 12 anos lá, né? Já fui na Universal, já fui na Metodista Wesleyana, então eu vivia fugindo de Deus. Eu sou o próprio Jonas, né? E essa história eu gosto bastante, porque é a história de um profeta que conheceu a Deus, mas que teve o seu livre-arbítrio. Não, pai, eu não quero pegar para aquele povo ali, eu não quero ser um espetinho humano, né? E Deus acabou tendo misericórdia de Jonas, que era um profeta de Deus. Se Deus ele teve misericórdia de Jonas, que foi um grande profeta de Deus, um homem de sucesso, pode ter com você também. E a história de Jonas é uma história bem interessante, porque dentro desses 4 livros ali de Jonas, tem uma palavrinha-chave que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. A palavra ironia. Desde o primeiro capítulo de Jonas até o capítulo 4, a palavra ironia está presente em todo o livro. É um livro pequeno, mas é um livro com muitas informações. E desde o primeiro versículo do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 4, nós temos diversas ironias. E eu separei para vocês nesta manhã 5 ironias na oração de Jonas. Lembra que eu falei para vocês? Deus é misericordioso, mas a oração que Jonas fez foi uma oração irônica. Eu não estou aqui para criticar Jonas. Quem sou eu para criticar um profeta que teve sucesso? Mas eu estou aqui apenas para destacar 5 pontos da oração de Jonas que foram irônicos. Quando Jonas foi falar com Deus, ele se usou dessa figura de linguagem que é a ironia. O que é ironia, né?
Eu trouxe aqui uma definição muito interessante do dicionário Wise. Ironia é uma figura por meio da qual se passa uma mensagem diferente, muitas vezes contrária à mensagem literal, geralmente com o objetivo de criticar ou promover humor. Por que a oração de Jonas ela foi irônica? O que é ironia? Ironia é quando, por exemplo, você pensa uma coisa e fala outra. Por exemplo, você está na fila de um banco ali, a fila está demorando, não, mas eu tenho que voltar para o trabalho. Aí passa uma pessoa, um jovem, e fura a fila. O que você fala? Não, mas que bonito, hein? Que educado, hein? Você está pensando nisso? Não, você está pensando o quê? Não, mas que cara mal educado, que cara folgado, né? Mas você não fala isso. O cara ele foi folgado, ele foi mal educado, mas você não fala que ele foi. Fica apenas um pensamento. E você fala uma coisa diferente. Não, é que menininha fofinha, né? Mas qual que é o seu pensamento? Não quero nem falar, né? Não, mas que esse professor aqui, esse cara é top, né? Mas o que eu estou pensando desse cara? Não, mas que cara ruim, mas que cara metido, que cara arrogante, né? Então o que é ironia? Ironia é quando você pensa uma coisa e fala outra. Mas por que a oração de Jonas ela foi irônica? Porque ao longo da oração de Jonas, ele fala algumas coisas, mas ele não faz. Ele critica o outro, ele critica os ninivitas, ele critica os marinheiros pagãos, mas quando ele vai fazer, ele não faz. Qual que é a primeira ironia? A primeira ironia, amigos, está aqui no versículo 2. Olha só. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Qual que é a primeira vez que Jonas ele clama a Deus? Ele clama a Deus em primeiro lugar quando? Qual foi a ordem de Deus para Jonas? É para ele clamar contra Nínive. Olha só, vamos voltar lá na nossa Bíblia. Ó. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Olha só. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. Pergunto para você, Jonas ele clamou contra Nínive? Ele pegou contra Nínive? Não. Ele fugiu da presença de Deus. O primeiro momento que Jonas ele clama a Deus não é contra Nínive, é dentro do ventre do peixe. Ele não clama contra Nínive, ele clama em seu benefício próprio. Olha só que interessante. Até o final do capítulo 2, o único momento em que Jonas clama, ele faz em benefício próprio. Esse Matias aqui é o pastor Lucas, o Lucas Iglesias, né, que é o professor de hebraico. Então, olha só que interessante. A primeira vez que Jonas ele clama a Deus é no ventre do peixe. É quando ele está em perigo, não em obediência a Deus. Quem clama com sinceridade são os marinheiros pagãos. Vamos lá para Jonas capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 14. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove, como te agradas. Quem que está clamando aqui? Jonas? Antes de Jonas ter clamado dentro do ventre do peixe, quem clamou em primeiro lugar? Os marinheiros pagãos. Olha só que ironia. Entenderam a ironia? Era para Jonas clamar contra Nínive, era para Jonas fazer a vontade de Deus. Mas quem que aqui está se dirigindo ao Deus de Israel? Vai Yahvé, realmente no hebraico. Os marinheiros pagãos. Eles não clamavam antes a Deus porque eles não conheciam a Deus, eles eram pagãos. Mas a partir do momento que eles conhecem a Deus pela boca de Jonas, eles acabam respeitando a Deus. Eles acabam clamando ao Deus de Israel que Jonas tinha desobedecido. Segunda ironia: pois te lançaste no profundo no coração dos mares. Opa, peraí. Jonas ele está o quê? Acusando a Deus. Pergunta para você. Olha só, pois me lançaste no profundo no coração dos mares. Jonas ele está falando com quem? Com
Deus. O que é oração? Oração não é um diálogo com Deus, ele está falando com Deus. Então Jonas aqui ele está criticando a Deus, ele está acusando a Deus. Mas foi Deus que o lançou ao mar? Quem que lançou Jonas ao mar? Os marinheiros contra a vontade deles. Entenderam? Olha só, Jonas acusa a Deus de ter o lançado ao mar. Jonas deturpa a situação porque não foi Deus quem lançou ao mar. O Senhor lançou sobre o mar um homem hebreu, um forte vento. Então Jonas aqui nessa oração ele está acusando a Deus. Oh meu Deus, tu me lançaste no mar, né? Mas não foi Deus quem lançou Jonas ao mar. Foram os marinheiros pagãos contra a vontade deles. Eles não queriam jogar Jonas ao mar. Eles remavam, né? Não, vamos lá, vai dar certo e tal. Mas não foi Deus. Então Jonas, ele é o quê? Ele é irônico. Aqui também. Terceira ironia, versículo 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Aqui ele está acusando a quem? Os marinheiros pagãos. Oh meu Deus, eu fui lançado aqui ao mar, né? Me lançaram aqui no mar. Quem que lançou Jonas ao mar? Realmente foram os marinheiros, mas não foi da vontade deles. Foi Jonas que pediu. Me lancem ao mar, né? Eu sou culpado. Vocês estão entendendo aqui a ironia dessa oração? Que coisa, né? E olha só que coisa interessante. Na verdade, depois de muita resistência, é Jonas quem sugere que o lancem ao mar. Que coisa, né? Que coisa interessante, né? Os marinheiros pagãos, contra a vontade, lançaram Jonas ao mar. Ei, Jonas, hein? Deus é bom, né? Deus é misericordioso. Quarta ironia. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas ele está acusando, aquele povo ali te abandona, né? Aquele povo ali é idólatra, eles te abandonam facilmente, né? Mas quem que em todo o livro abandona Deus? Quem? Quem que é o único personagem da Bíblia, aqui dentro dos 4 capítulos de Jonas, que abandona Deus? Os marinheiros pagãos abandonaram a Deus? Não, eles não conheciam. E quando eles conheceram a Deus pela boca de Jonas, eles clamaram a Deus, eles oraram a Deus. Os ninivitas, eles abandonaram a Deus? Não, por quê? Porque no capítulo 3 de Jonas, eles creram em Deus. Até o rei ali de Nínive, ele o quê? Falou assim, todo mundo aqui vai clamar a Deus, não é até os animais, né? Qual que é o único personagem de todo o livro de Jonas que abandona Deus? O próprio Jonas. Que coisa interessante, né? E olha só o que o professor fala, o professor Lucas fala. Olhando para o que acontece antes e depois da oração de Jonas, constatamos que é somente ele quem abandona o divino. Ele está falando dos outros, ele está acusando, ele está apontando o dedo para os outros. Mas o único que abandona Deus é ele próprio. Que coisa, né? Que coisa interessante, né? Ainda na quarta ironia, o julgamento de Jonas contra os idólatras torna-se um julgamento contra ele mesmo. Ele está dando tiro do seu próprio pé, né? Fugir da face de Deus no contexto profético implica rejeição do chamado. Jonas ele está o quê? Rejeitando o chamado. Deus está falando, Jonas, vai lá, clama lá, né? Prega para aquele povo lá. Eu estou perdendo a paciência daquele povo lá. O que Jonas faz? Eu estou fora, eu não quero saber, não. Eu não quero pregar para esse povo, não. Eu quero fugir dessa responsabilidade, né? Então Jonas, ele estava o quê? Rejeitando o chamado. Infelizmente. Quinta e última ironia. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício que votei e pagarei. Olha só, Jonas ele está prometendo, oh meu Deus, eu vou oferecer sacrifício, eu vou cumprir o meu voto. Mas quem faz isso?
quem que oferece sacrifícios e faz votos? Os marinheiros pagãos. Mas que coisa, de novo. Olha só que coisa interessante. Jonas 1,16. Temeram, a palavrinha do hebraico, Yahweh, pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas ele falou uma oração: Deus, eu vou te obedecer. Eu vou fazer sacrifícios. Eu vou cumprir o meu voto. Mas quem que faz isso? Os marinheiros pagãos. E o que é mais impressionante, em todo o livro de Jonas, ele não faz isso em momento nenhum. Ele não obedece a Deus nem no capítulo 1, nem no capítulo 2, nem no capítulo 3, nem no capítulo 4. Termina ali o livro de Jonas, ele não faz aquilo que ele fala. Que coisa, né? Deus é misericordioso mesmo, né? Olha só, queridos, ó. Em nenhum momento do livro é dito que ele, Jonas, cumpriu o comprometido. Ele fala a oração que vai fazer, mas ele faz? Não faz. Ele acusa os outros, mas ele não obedece. Mas ele, na segunda vez que Deus falou com ele, ele foi para mim, né? Ele pegou para lá. Ele foi. Mas só que qual foi a reação de Jonas no capítulo 4? Jonas ele ficou feliz depois de ter pregado? Sim ou não? Sim ou não? Não ficou. Mas como é que eu sei disso? Vamos lá para Jonas capítulo 4, versículo 1. Qual foi a reação de Jonas depois de ter pregado a Nínive? Né? Qual foi a reação dele? Será que ele ficou muito feliz? Vamos lá. Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou feliz. O que você está falando aí? Mas que isso, gente? Como assim? Ele pregou para Nínive, ele teve sucesso, todo mundo ele se converteu, mas ele ficou feliz. Ele ficou irado. Ué, como assim? Jonas ele ficou irado com o sucesso profético que ele teve. Então o problema não estava em Deus, o problema estava em Jonas. O povo se converteu, o povo creu em Deus, mas Jonas ele ficou irado. Por quê? Porque isso afetaria a sua reputação. Jonas ele fala: não, daqui a poucos dias essa nação aqui vai ser destruída, né? E a nação não é destruída. O que ele está pensando? Nossa, mas agora que esse povo vai me fazer despeitinho no ano mesmo. Agora que eu vou ser alvo do parlamento. Agora já era, né? Então Jonas ele não fica feliz com a misericórdia de Deus para com aquele povo. Ele fica irado, ele fica desgostoso. Jonas, infelizmente, ele está tendo uma atitude preconceituosa para com outros povos que não o povo de Israel. Será que nós também não temos sido preconceituosos? Não, mas para aquele povo ali da quebrada, não vou pegar para aquele povo lá não, aquele povo lá maconheiro lá, eu não, estou fora. Aquele povo lá vai ir na minha cara, vai baforar maconha na minha cara. Eu vou perder meu tempo ali? Eu prefiro ficar em casa no sábado dormindo. Eu pregando para aquela mulher ali, nem sei quantos maridos que ela tem, eu não, deixa essa mulher para lá. Eu vou pregar para aquele bêbado ali, aquele cara ali enche a cara. Sábado de manhã eu passo ali no bar e ele está me enchendo a cara, eu não vou pegar para aquele cara ali não. Deixa que ele se vire. Será que é assim, queridos? Eu já pensei assim. Eu já fui Jonas. Mas Deus nos convida para deixarmos de ter essa atitude preconceituosa. Porque Deus ele quer salvar todos. Não importa o que a pessoa está vivendo naquele momento. Você não foi chamado para criticar aquela pessoa. Você não foi chamado para apontar o dedo. Você foi chamado para pregar. Para clamar contra aquela pessoa, contra aquela nação. O nosso papel não é criticar ninguém.
O nosso papel não é apontar dedo. Tem irmãos que adoram uma modalidade esportiva, né? Apontamento de dedo. Mas a nossa função não é essa. Não é julgar o outro. Não é apontar o dedo. Não é acusar. Não é criticar. É amar. É levar a palavra a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 fala o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem eu quero. É isso que o texto fala? A toda criatura. Para aquele seu vizinho que você não gosta, para aquele seu colega ali, né, que não está nem aí para Deus, para aquele seu colega de trabalho que debocha de Deus, debocha de você por ser adventista, por ser cristão. Ah, mas você guarda o sábado, coitado. Você não come comida de porco, pode besteira, cara, pode comer, pode encher a cara aí, né? Com bebidas e com qualquer outra coisa. Você não bebe, cara, mas que é isso, cara? Que louco que você vive. Você é careta demais, né? Eu prefiro ser careta do que desobedecer a Deus. O que você tem feito com o conhecimento que você tem? A nossa igreja é uma igreja muito privilegiada. Tem materiais maravilhosos, tem livros fantásticos. Não só através de Ellen White, que escreveu 100 mil páginas, né? Mas por pessoas usadas por Deus também. Para o nosso alimento espiritual. O que nós temos feito com a nossa, com o que nós sabemos da palavra de Deus? Nós temos guardado para nós ou nós temos divulgado, propagado, espalhado para as pessoas? Eu, por exemplo, sou uma pós-graduação, mas que eu não me glorie por isso, porque se eu não pregar, Deus vai me cobrar também. Se eu não pregar a palavra, Deus ele vai falar assim para mim: por que você não pregou? Você, com todo esse conhecimento, é claro que eu não sou melhor que ninguém, né? Por que você não pregou para aquela pessoa ali? Por que você não estendeu a mão para aquela pessoa que estava bebendo, estava fumando? Por que você passou de lágrima, né? Igual que aquela história do bom samaritano. Então Deus, queridos, nos pede para clamarmos. Deus nos pede para pregarmos a todas as pessoas sem distinção, sem preconceito. Porque Jesus, ele não tinha preconceitos. Ele pregava para todas as pessoas. Então que Deus possa te usar e também continuar me usando para levar a palavra a todas as pessoas. Jonas, infelizmente, ele teve preconceito do povo inimigo. Ele não queria levar a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Ele não imaginava que a misericórdia alcançaria aquelas pessoas, mas a misericórdia de Deus alcança todas as pessoas. E para finalizar minha pregação de hoje, convido você a abrir lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Minha Bíblia está um pouquinho molhada aqui. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Fala assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E eu termino a minha mensagem
Na verdade, é a mensagem de Deus, né? Passa para mim, Deus. Com essa frase aqui, ó. A graça incomoda quando recai sobre alguém que eu julgo não merecer. A graça de Deus se renova a cada momento. Grande é a fidelidade de Deus. A graça de Deus me alcançou. Alcançou você certamente. E também pode alcançar as pessoas aí fora. Que você possa permitir que você seja um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Porque Deus ele quer salvar todas as pessoas. Porque o amor de Deus é completamente incondicional. Amém? Então vamos agora cantar esse hino. Que nós possamos nos renovar. Que Deus nos renove a cada manhã, a cada momento. Para que sejamos pessoas influentes nas mãos dele. Amém? Amém? Amém, né? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa nesta manhã, aprendendo cada vez mais da tua palavra. Aprendemos sobre a tua misericórdia sobre o teu servo Jonas, um homem instruído, um profeta de Deus, do Deus de Israel, que preferiu rejeitar o chamado. Depois, quando ele foi, ele acabou não ficando feliz com a conversão de toda essa nação. Ele ficou irado, ele ficou desgostoso do resultado da sua misericórdia também para o povo de Nínive. Às vezes nós também temos essa reação. Nosso preconceito acaba tomando forma. Nosso preconceito acaba se destacando frente a uma ambição que não é nossa. Uma ambição do próprio Deus. Então que nós possamos deixar o preconceito de lado, que nós possamos deixar as diferenças de lado para que possamos pregar para todas as pessoas, independentemente da situação de cada um. Abençoe nossas vidas, dá-nos capacidade, dá-nos habilidades, cada um com o seu jeito, cada um com o seu dom, mas levarmos a palavra. Não precisamos vir aqui à frente ou pregarmos formalmente para as pessoas, mas sim entregarmos um folheto, falarmos com aquela pessoa, darmos um bom dia, falarmos um versículo para aquela pessoa. Certamente isso fará diferença nas pessoas que encontrarmos. Abençoe toda essa amada igreja, todo esse bairro, toda essa cidade, toda a nossa nação, para que possamos sempre levarmos o Evangelho a toda criatura, sem preconceito, sem vaidades.
Muito obrigado por tudo, nos dê um ótimo sábado, que possamos, Pai, desse espírito missionário, Pai, que possamos apressar a tua vida. Muito obrigado pelas bênçãos, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém.